Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês, né, aqui nessa noite tão abençoada, né, que Deus assim preparou para cada um de nós. Como o irmão disse, né, meu nome é Rita, sou casada, sou mãe de 5 filhos, 2 na glória com Deus, 3 bênçãos comigo em casa. Sou da comunidade missionária Filhos da Promessa. A nossa comunidade pertence à paróquia São José Operário, na Vila Paiva, região norte, né, aqui de São José. E temos por carisma a restauração da comunhão. Da nossa comunhão com Deus, mas também da nossa comunhão com o próximo, né? Porque quando a gente abre o coração e permite assim que Deus derrama, né, o seu amor, através do amor de Deus. Obrigada. O amor de Deus é que nos capacita, né, essa realidade da gente também amar, né, a pessoa do outro. Né, o amor de Deus, quando transborda, né, a gente permite que ele transborda o coração, a gente consegue atingir, né, viver essa realidade, né, também sendo uma mão estendida para o outro, naquilo que o outro precisa, naquilo que o outro necessita. Então esse é o carisma, né, da nossa comunidade. O nosso encontro de oração aberto, ele acontece toda segunda-feira, a partir das 19h30, na Capela São Francisco, no Caetê 1. Quem sabe um dia os irmãos, as irmãs, né, vai lá participar também conosco, será uma alegria para nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 10. Opa, acho que não vai parar. Perdão, 12. Eu não enxergo muito. No capítulo 12, no versículo 1. Quem está com a Bíblia da Ave Maria é a página 1461. Amém, irmãos? Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos? O apóstolo Paulo, né, ele escrevendo aqui essa carta, eu digo até mesmo assim, santos conselhos, santos conselhos, santas instruções, né, em que ele dá aqui, né, para a igreja, né, de Roma, para os cristãos que viviam, né, em Roma. Por que santos conselhos, santas instruções? Porque a gente vê que ele já inicia falando, eu vos exorto, pois, meus irmãos, né, pela misericórdia de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, eu vos exorto, oferecei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né, em sacrifício, em amor, oferta, doação. Né, quando ele fala oferecer-se, é oferecer todo o nosso ser em sacrifício, né, em amor, em doação, em oferta. Né, uma oferta que seja agradável a Deus é a oferta que a gente faz de coração, irmãos. Se ela não for de coração,
Se for uma oferta somente para os olhos dos homens, vamos assim dizer, né? Se tudo aquilo que a gente faz, uma oferta do nosso serviço a Deus, uma oferta, né, da nossa mão estendida para um irmão, para uma irmã, né, seja qual for a oferta que nós fazemos, né, seja aquilo que a gente se propõe a fazer, se não for uma oferta de coração, ela pode ter valor aos olhos dos homens, porque os homens olham a aparência, não é verdade? Os homens veem a aparência. Então, ela vai ter o valor aos olhos dos homens, porque os homens estão olhando a aparência, né? Mas, quando o sacrifício, a própria palavra já fala, né? Sacrifício é penoso, irmãos. Sacrifício não é fácil de fazer, né? Sacrifício é algo penoso, né? Porque sacrifício exige de nós um esforço, exige de nós uma renúncia, né? Exige algo de nós. Por isso que é um sacrifício, porque está exigindo algo de nós. Mas quando a gente faz isso por amor, né, sendo verdadeiro naquilo que está fazendo, aí os olhos de Deus estão lá. Por quê? Porque os olhos de Deus olham a sinceridade do nosso coração. Deus não vê a aparência, como está lá narrado para nós, né, quando foi a escolha ali, né, do rei Davi. Quando o profeta foi lá na casa, né, de Jessé para escolher o rei Davi, né, ele olhando a aparência dos filhos de Davi, achando, não é esse, é aquele, porque olhava a aparência física. Né, e Deus diz, não é nenhum desses. Era um Davi, ainda moço, mirrado, né, que estava lá apacentando as ovelhas. Né, então, você vê assim, Deus ainda falou para o profeta, né, os homens olham a aparência, mas eu vejo o coração, né? Eu vejo a sinceridade do coração. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer precisa ser uma oferta, né, de coração sincero. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo para que as pessoas vejam, até mesmo pregar a palavra de Deus, irmãos. Até mesmo pregar a palavra de Deus. Por que eu estou aqui pregando a palavra de Deus? Para que as pessoas vejam, né, para que as pessoas me olhem, até mesmo para cantar, para ministrar o louvor. Né? Por que eu estou ministrando louvor? Por que eu estou cantando? Né? Eu estou colocando o meu dom ali, né, a serviço. Por que eu estou colocando? Né, para receber as glórias deste mundo? Não, eu estou colocando para a maior honra e glória de Deus. Né, para exaltar o nome de Deus. Né, para que Deus seja conhecido. Então é algo que eu estou fazendo de coração sincero. Porque eu venho ao grupo de oração. Eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, aqui é o lugar que eu me abasteço. Sim, mas não só por isso. Eu venho ao grupo de oração porque eu preciso de Deus, porque aqui eu me abasteço, mas eu venho também para expressar o meu amor por Deus. Porque aqui eu também posso, né, expressar o meu amor por Deus. Né, louvando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor. Posso fazer isso lá na minha casa? Sem dúvida nenhuma, não só posso como devo, né? Mas aqui eu estou reunido com os irmãos. Reunidos com os irmãos para quê? Para louvar o Senhor. Então veja, diga para mim se não existe um certo sacrifício para que você venha toda semana ao grupo de oração. Existe. Existe um certo sacrifício. Você precisa deixar algo, de fazer algo lá na sua casa. Né? Então, exige algo de você. Aí você vem aqui como uma oferta agradável a Deus, né? Mas o apóstolo continuou também dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, todos nós aqui, nós já fomos resgatados. Né? A imagem de Jesus crucificado na cruz. Nós já fomos resgatados do poder das trevas. Né? Jesus, com a sua oferta, né, o seu sacrifício na cruz, né, a sua oferta da sua vida, nos resgatou, pagou um alto preço pela sua e a minha salvação.
Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Né? Jesus, ele nos resgatou e nos libertou, ele pagou o preço, e o preço foi o seu sangue derramado na cruz, como diz o apóstolo, né, a carta de São Pedro, né, não foi um preço de dinheiro, um valor, né, perecível, mas foi o preço do sangue do inocente. O sangue do inocente que derramou na cruz para nos salvar. Então, hoje, né, você e eu, nós já somos pessoas salvas. Nós já somos pessoas resgatadas. Né? Nós que somos batizados, né, trazemos conosco o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Nós somos templo vivo do Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Então, nós já fomos resgatados do poder das trevas e trazidos para o reino de luz. Por isso aqui fala, não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Então, precisamos viver como homens e mulheres resgatados e salvos. É praticamente isso que o apóstolo está dizendo aqui, nessa carta. Né? É preciso viver como homens e mulheres resgatados, salvos, como filhos da luz, portadores da luz de Cristo. Né? Nós não somos a luz, mas nós somos portadores. Nós temos a luz de Cristo habitar dentro de nós. Então nós precisamos refletir essa luz de Cristo. Né? Mas para refletir essa luz de Cristo, né? Para deixar essa luz brilhar através de nós, das nossas atitudes, né? Dos nossos gestos, da nossa maneira de ser, de vestir, de falar, né, de agir, precisa mostrar Deus, né, exalar o perfume de Deus, que é a santidade. Né, a gente precisa exalar esse perfume da santidade por onde a gente passar. Né? Então, não se conformar com este mundo. Nós que somos filhos da luz, não podemos estar de conformidade com as obras das trevas. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós estamos neste mundo, mas nós pertencemos ao céu. Nós somos cidadãos do céu. Então nós estamos aqui nesse mundo, mas eu não posso me conformar com o sistema deste mundo. Eu não posso me conformar com os valores deste mundo. Quando eu digo aqui, aquilo que é mundano, irmãos. Né, quando falo mundo, porque mundo, quando Deus criou, né, Deus disse que é bom. Né? Então, eu não estou dizendo assim, eu estou dizendo aquilo que é mundano. Nós não podemos nos conformar com os pensamentos mundanos. Nós não podemos abraçar, né? São Paulo aqui estava exortando eles, mas trazendo para nós, para a nossa realidade. Nós não podemos aqui abraçar as filosofias deste mundo, as doutrinas deste mundo. Né? Doutrinas são ensinamentos. Né? Então, nós não podemos abraçar os ensinamentos deste mundo. É preciso abraçar, é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso saber o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos fala, a doutrina, a sã doutrina da igreja, acerca de todos os assuntos, irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim, né, é somente no assunto da igreja, né, é somente nas coisas da igreja. Não, é em todas as áreas da nossa vida. Precisa deixar ser direcionada pela vontade de Deus. Deixar ser direcionado pelo querer de Deus. E o querer de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, veja o que nosso Senhor Jesus Cristo já diz, né? Sede santo, como o vosso Pai Celeste é santo. Então, a vontade de Deus para nós é a santidade, irmãos. A vontade de Deus para nós é que a gente não se conforme com as coisas deste mundo, mas que a gente permita que o Espírito Santo que habita dentro de nós venha transformar, renovar a nossa mente, a nossa mentalidade. Porque é aqui que, vamos dizer assim, o grande combate é aqui, irmãos. O grande combate é aqui. Porque é aqui que fica, sabe? Né? Aquelas ideias vêm surgindo, né? Porque vai pegando, né, um pensamento aqui, um pensamento ali, uma cena na televisão, algo colocou nas redes sociais, a letra de uma canção mundana, e, né?
vai pegando uma coisa aqui, outra ali, e vai ficando aqui na nossa mente. Vai ficando aqui na nossa mente e de repente começa, a gente vai deixando ser envolvidos por esses pensamentos. A gente vai deixando ser envolvidos, influenciados por esses pensamentos, como, pensamento de morte, a cultura da morte. Não se conformar com esse mundo é dizer não ao aborto, irmãos. É dizer não ao aborto. Porque o cristão precisa tomar a defesa da vida. Em defesa da vida. Então, não se conformar com este mundo é dizer não, ao aborto. Não se conformar com esse mundo é dizer não para aquilo que para muitos é sim. Hoje, quando fala, do relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, o que o mundo nos ensina? Até mesmo assim, o que o governo nos ensina, vamos assim dizer, qual é o ensinamento que vem? Que tudo pode, que tudo é permitido, que vale o amor, tudo pode é permitido, que vale o amor, mas o que Gênesis vai dizer para nós no livro de Gênesis? Que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Então, a gente precisa estar atento a isso. Outros lá fora, que professam, vamos dizer assim, não professam a nossa fé, não professam a fé cristã, eles lá fora podem até ser a favor, e são a favor, e luta até mesmo para que isso seja por nós aceito, mas a nossa luta é para não aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso me conformar com isso, porque essa não é a vontade de Deus, para a humanidade. Essa não é a vontade de Deus para a humanidade. Então, são tantas situações em que a gente vai olhando, que a gente vai analisando, e vai vendo que se eu não tomar cuidado, eu vou sendo ludibriado, eu vou sendo enganado. Se eu não tomar cuidado, eu vou me deixando ser envolvido por essas situações. Eu vou me deixando ser envolvido. Porque às vezes a gente pensa assim, a questão do pecado. Quem caminha na luz do Senhor, que já foi salvo, não pode caminhar numa vida de pecado, irmãos. Embora todos nós aqui, ninguém é perfeito, Porque perfeito é só Deus. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas nós precisamos, a vontade, melhor dizendo, a vontade de Deus para nós é que nós caminhamos em perfeição. Essa é a vontade de Deus, que nós trilhamos num caminho de perfeição. Ninguém é perfeito, mas eu preciso, caminhar. Fez um silêncio, Eu preciso caminhar, em perfeição, vivendo bem aquela realidade que o padre Jonas Abib, naquele livro em que ele escreveu, que seu sim seja sim, que seu não seja não. É preciso peneirar, é preciso passar uma peneira. Aquilo que serve para mim como cristão é aquilo que não serve. Pode servir para os outros lá fora, mas eu preciso dar conta da minha vida depois diante de Deus. Eu preciso dar conta depois das minhas atitudes, das minhas escolhas, diante de Deus. Então, é bem essa realidade, que meu sim seja sim, que meu não seja não. O cristão não pode viver em cima do muro. É como está lá em Apocalipse, Ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, você é vomitado. Ou essa analogia, ela é bem forte para nós, irmãos. Em questão da nossa atitude, das nossas condutas como cristão, a gente precisa ser firme e ser fiel. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, você é vomitado. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo também já disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É preciso ter atitude. Não é somente com palavras que nós professamos a nossa fé. Nós professamos a nossa fé com atitude. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque embora
por causa da própria passagem que está aqui e também por causa do tema, né? Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu seja obediente a Ele. Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu viva como um cristão autêntico, obediente à voz do Senhor, né? Obediente aos seus ensinamentos, obediente à sua santa palavra, né? Obediente aos documentos da igreja, da qual ele é o fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da igreja católica, apostólica, romana. Então eu preciso me conformar com as coisas santas, irmãos. Porque eu fui feito para as coisas santas. Porque o sonho de Deus para minha vida é a santidade. Então eu não posso me deixar levar, não posso me deixar ser influenciada, né? Quando eu orava, eu me lembrei aqui daquela passagem de Daniel. Né? Daniel está lá no Antigo Testamento, depois na sua casa você pode olhar lá o livro de Daniel. E eu me lembrei, né, daquilo que aconteceu com Daniel. Porque a palavra vai dizer que ali praticamente, né, aos 17 anos, ele foi levado cativo, né, para um outro país. Ele que era de Jerusalém, ele que estava sendo formado ali, né, na nobreza judaica, né, e sendo formado ali dentro, né, das leis de Deus. E de repente ele foi levado, né, todos eles foram levados, né, para o cativeiro de Babilônia, né, e foram viver debaixo do domínio, né, do governo, né, de Nabucodonosor. E a história dele vai dizer assim para nós, né, a palavra, né, diz para nós que quando ele chegou lá, e outros também que eram da mesma linhagem nobre como ele, né, eles foram como que separados ali, né, dos demais, e eles começaram a ser formados ali, né, na Babilônia, ser formados por eles. Só que interessante é que a história vai dizer assim que o rei mandou dar para Daniel e para os demais jovens as iguarias que eles comiam no banquete real, né? E esse banquete, né, na realidade, né, para os judeus era algo impuro, né? Dentro, né, dali da cultura deles era um alimento impuro. E Daniel, veja, tinha um propósito no seu coração. E diante desse propósito que ele tinha no coração, ele falou assim: olha, eu não quero comer esse alimento, né? Não nos sirva esse alimento. Né? Ele se recusou a comer aquele alimento, ele se recusou, né, a tomar daquele vinho, né, que a realeza ali, né, de Babilônia, né, consumia. Ele não quis consumir as mesmas coisas, porque para ele, na formação dele, aquilo era algo impuro. Né? Então, ele tomou essa decisão, no coração dele, esse propósito. Aí eu comecei a pensar, nossa, veja só, Daniel estava num outro país, estava longe de Jerusalém. Ele podia ter deixado, né? Vamos dizer assim, já estou aqui mesmo, estou cativo aqui neste lugar, né? Já estou vivendo aqui mesmo, então eu vou me misturar, né, ali com aquilo que é a cultura deles aqui, eu vou me misturar, né, vou comer aquilo que eles comem, por mais que seja impuro dentro da lei, né, do judaísmo, mas eu vou, né, ele poderia ter cedido, mas ele teve um firme propósito de se manter fiel, mesmo longe, num outro país. Ele teve o firme propósito de se manter fiel, né, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele era formado, aquilo que fazia parte da religião dele. Né? E eu penso comigo, né, quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu penso assim, nós que aqui estamos, às vezes a gente olha à nossa volta, né, a gente vê como que a situação está tão complicada no mundo. E quando a gente olha, parece impossível a gente não deixar ser influenciado pelas coisas mundanas. Parece algo impossível. Porque a gente está aqui nesse mundo.
né? E na nossa casa, muitas vezes, né? Na rua, aonde a gente vai, a gente encontra ideias, pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Então parece algo impossível, né? E quando me via então Daniel, né, eu senti no coração, meu Deus, eu preciso, né? Nós precisamos pedir para Deus a força para ser perseverante, para ser fiel, né, naquilo que é para eu viver, naquilo que é para o cristão viver. Eu preciso ser fiel, eu preciso ser perseverante, porque é possível, né? Deus me dá essa força, o Senhor nos dá essa força. Eu conheço, faço, né, ali atendimento de oração, existem pessoas que chegam e falam assim, nossa, você não faz ideia, lá no meu serviço, as pessoas só falam bobeira. E quando eu vejo, é só piadinhas e piadas e mais piadas, uma mais suja do que a outra, e quando eu vejo, eu já estou envolvido naquilo ali, né? Já estou junto, eu falo assim, não, mas por que você está envolvido naquilo ali? Por que você, né, quando você vê, você já está fazendo parte daquilo ali? Porque você não está tomando posse da fortaleza que Deus te dá. É preciso ser forte diante, sabe? A tentação está ali, nós somos tentados a todo momento. Nós somos tentados a todo momento, mas é preciso ser forte. É preciso resistir, é preciso saber aquilo que nós queremos. O que eu quero? Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. É preciso saber o que eu quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer. Os santos, a gente olhava e parece, não, veja, os santos da nossa igreja, muitos deles viveram aí, né, numa situação de pecado. Muitos deles viveram numa situação de pecado. Foi fácil para eles deixar o pecado? Foi fácil para Santo Agostinho deixar o pecado? Ele que vivia na orgia, foi fácil para ele deixar? Né? Então, muitos dos santos viviam mergulhados no pecado, mas eles renunciaram ao pecado e depois tiveram um encontro com o Senhor. Você acha que eles deixou de ser tentados? Não, eles não deixou de ser tentados. Você acha que São Francisco deixou de ser tentado? Não, ele não deixou de ser tentado, mas ele lutou. É preciso lutar até o fim. Só recebe a coroa incorruptível aquele que luta, que persevera até o fim contra o quê? Contra o pecado. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu seja santo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que eu faça aquilo que Ele me direciona a fazer. Aquilo que Ele me impulsiona a fazer. Não aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu tenho vontade de fazer, porque a nossa vontade é imperfeita. Não aquilo que o mundo quer que eu faça, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Quando a gente fala da vontade de Deus, irmãos, o irmão colocou, finalizando aqui o momento de oração, falou de Nossa Senhora, né? Eis aqui, né, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Né? E quando ele falou isso, eu também me lembrei, né, de Nossa Senhora em Bodas de Caná, porque em Bodas de Caná ela apontou, né, para o seu filho Jesus. Né? Diante do servente diz, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo. Não é fazer uma coisa aqui, hoje, e amanhã fazer outra. Né? Fazer tudo o que ele vos disser. Tudo é tudo, não é fazer pela metade, né? Aqui dentro da igreja eu estou fazendo, lá na minha casa eu estou explodindo, lá eu estou fazendo coisa diferente, lá eu estou vivendo de uma forma diferente. Aqui dentro do grupo de oração, dentro da igreja, eu estou fazendo as coisas, mas lá fora eu estou sendo outra. Isso é viver mascarado. E viver mascarado não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é quando a gente deixa as máscaras cair e reconhece, eu sou pecadora, eu sou imperfeita, né? Eu tenho as minhas limitações, mas meu Deus, tudo pode na minha vida. E Deus me dá força para eu renunciar o pecado e viver uma vida nova. Amém, irmãos? Amém. Acho que a gente tem um tempinho para orar, né? Então eu quero convidar você a se colocar de pé.
Segura na mão da pessoa que está aí do seu lado, e segurando na mão dela, quando o Padre Jonas fez a Páscoa dele, teve várias frases dele nas redes sociais. Mas uma das frases dele que, nossa, marcou muito assim, no meu coração, foi quando começaram a colocar a fala dele, ele dizendo que é muito prazeroso, é muito bom a gente realizar os sonhos da gente. Mas muito mais prazeroso, mas muito mais bom é a gente realizar o sonho de Deus na vida da gente. A gente fazer aquilo que é a vontade de Deus, o sonho que Deus tem para a nossa vida. O sonho que Deus tem para a nossa casa, o sonho que Deus tem, né, para a nossa família. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E nesse sentido, a gente só pode fazer a vontade de Deus quando a gente se abandona nas mãos do Senhor. Sem esse abandono, a gente retém conosco as coisas. Né? É preciso se abandonar, é preciso se derramar inteiramente na presença de Deus para fazer a vontade dele. Eu quero convidar você, vamos numa só voz. Eu sei que a gente já fez um momento de entrega, mas vamos fazer novamente. Vamos dizer, Senhor, eu me derramo diante da Tua presença. Nós, Senhor, que aqui estamos, nós nos derramamos diante da Tua presença. Derramamos a nossa vida, derramamos o nosso coração, derramamos todo o nosso ser, Senhor. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos, nós derramamos diante de Ti. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe tudo de nós. Senhor, nós não queremos reter nada conosco, mas nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Entregar, Senhor, todo o nosso ser, para que nós possamos ser modelados por Ti, Senhor. Para que nós possamos ser renovados, Senhor. Para que nós possamos ser restaurados, Senhor. Sim, Senhor Jesus, vem, Senhor, restaurando, vem renovando a nossa mente. Vem, Senhor Jesus, renovando a nossa mente tão corrompida pelas coisas do mundo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos tão corrompidos pelas coisas do mundo, tão corrompidos pela mentira. Sim, Senhor, tão corrompidos pela falsidade, tão corrompida, Senhor, tão manchada, Senhor. Vem renovando a nossa mente, Senhor. Vem renovando os nossos sentimentos. Esse sentimento, Senhor Jesus, tão manchado, tão sujo, Senhor, pelas coisas mundanas, Senhor. Sim, Senhor, esse apego pelas coisas mundanas, Senhor. Esse apego pelas coisas da terra, Senhor. Nossos olhos que estão tão fixos aqui, Senhor. Aquilo que tem ocupado o teu lugar na nossa vida, Senhor. Nós queremos renunciar nessa noite, Senhor. Nós queremos renovar nessa noite, Senhor. Nós queremos transformar, Senhor. Transforma, Senhor. Renova, Senhor Jesus. Muda tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, Senhor. Dai-nos pensamentos novos. Dai-nos sentimentos novos, Senhor. Dai-nos, Senhor, um novo sentimento, um novo pensamento, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor Jesus, de sermos totalmente lavados, purificados pelo Teu sangue precioso, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Repete assim comigo, Senhor Jesus. Eu quero, eu preciso ser uma pessoa nova, renovada, transformada pelo Teu Santo Espírito. Renova minha mente. Dai-me pensamentos santos, puros. Dai-me uma vontade de querer fazer a Tua vontade. Dai-me essa graça de ter a minha vida derramada aos Teus pés,
de ser conduzida, direcionada. Vem me instruir nessa noite. Vem me formar segundo o teu coração. Você que ora, Espírito, solte a sua voz. Shiriandalabaria canta labassori andaralaba. Oriandarabari canta labassori andaralabari. Shiriandaralabaria canta labassori andarelelelelelele. Oriandaralabassori andarialabari. Shiriandaralabari andaralabari alala.